E para começar, para estrear esse podcast, eu trouxe aqui ninguém mais, ninguém menos do que uma das pessoas mais importantes para a minha vida e que será também importante para a sua, a partir desse bate-papo de hoje. Meu pai, Augusto César. Falar um pouquinho sobre ele. O papai é engenheiro de formação, formado pela Universidade do Brasil, numa época em que se estudava também composição. Então acabou se fazendo na vida muito como engenheiro, mas também muito como arquiteto, projetando, como empresário, como empreiteiro, como professor. Fez muita coisa ao longo desses 80 anos, que completou agora nesse sábado, dia 28 de março de 2026. Nasceu em 46 porque a guerra terminou em 45 e seu pai era militar. Pai, muito obrigado pela presença, obrigado por estar aqui, obrigado por se dispor a falar com a gente sobre algo que é muito relevante para quem está ali beiradeando os 50, que é o meu caso. Se eu tivesse que perguntar para o senhor qual que é o cheiro, qual que é a imagem da infância que o senhor tem, que cheiro é esse? Que imagem é essa? O cheiro e a imagem são presentes na minha vida desde sempre, que é o cheiro do mar e a vista da praia em frente da quadra lá de casa em Copacabana. Então, isso me acompanha desde sempre. E como é que foi sua infância lá no Rio? Foi muito boa, porque eu estudei o Jardim da Infância num colégio que depois ficou famoso, que era o Cirandinha, em cima do morro da Cardeal Arco Verde lá. Muito bonito, tinha uma vista linda de Copacabana, que é uma Copacabana completamente diferente da de hoje. Tinha poucos prédios, eram mais casas. Isso foi em que ano? Foi no final da década de 40 e começo de 50, né? Qual que era mais ou menos a população do Rio, só para a gente ter uma ideia do que era esse Rio de pouco Janeiro? menos de 1 milhão de pessoas, né? Um pouco menos de 1 milhão. E olha que naquele tempo, muitos dos municípios hoje existentes não existiam, então era o total mesmo, hoje da metrópole. Ah, sim. Hoje a metrópole, acho que tem mais de 10 milhões. Porque envolve uma região E metropolitana hoje que hoje... são outros municípios, né? Então... E depois eu fiz o primário num colégio ali em Copacabana, 2 quadras lá de casa. E eu fiz o colégio público, escola pública, que hoje já não existe mais. O prédio que era um prédio de 2 águas, baixinho, e foi demolido e hoje foi feito um prédio maior e tal. E essa foi a minha infância ali, andando de bicicleta na garagem ou na pracinha do Lido, que na época não era cercada nem pavimentada, era de areia batida mesmo. Ah, é? E tinha umas carretinhas puxadas por carneiro, umas carretinhas amarelinhas de roda branca. O gurizada era louco para andar, mas era caro. Aí de vez em quando o papai dava uma colher de chá e eu andava Passeava na charrete. Então a minha vida foi ali na praia. Com 7 anos eu já ia para a praia sozinho. Né? Eu ia para o colégio sozinho, desde pequenininho. Só não no jardim da infância, porque tinha que subir lá o morro e tal. Mas foi tudo ali. Copacabana, meus amigos, era tudo dali. E eu sempre fui muito dado a ter amigos, então tinha muitos. E tinha muita autonomia, que o senhor estava dizendo, né? Ia sozinho para a escola, ia para a praia sozinho também. Era um grupinho, nós tínhamos um grupinho de guri danados lá. E pai, o que o senhor queria ser quando crescer? Olha, eu nunca pensei em uma... Só pensei numa coisa. Eu, desde pequeno, como era filho único, era eu, meu pai e minha mãe, e a gente morava na nossa hora Copacabana, eu vi um prédio, uma casa velha ser demolida em frente de casa, e construíram um prédio. Então eu sempre quis ser pedreiro e engenheiro, quer dizer, na realidade, eu queria ser o pedreiro, ou os pedreiros que ali trabalhavam, pessoal de obra. Eu gostava de ver a obra, porque a obra ia crescendo. E esse troço me tomou a cabeça e, graças a Deus, porque eu gosto muito do que fiz. E nunca pensei em outra coisa, sempre
engenheiro. Sempre quis fazer, sempre teve esse DNA fazedor. Fazedor, é uma coisa minha. E isso o senhor puxou do pai ou da mãe? Eu acho da minha mãe. A mamãe é a fazedeira. O papai é o pensador, né? E aí eu acho que eu juntei as duas coisas. Do papai, que é mais calado, mas muito culto e parcimonioso e tal, e a mamãe é mais atirada, vamos dizer assim, né? Mais alegre, mais festeira e muito ativa. Até os 86 que ela viveu, ela não tinha dor de cabeça, era o dia inteiro fazendo coisa. O Augusto que vai para o canteiro de obra é a Dona Zazá. E o que lê 40 livros por ano é o Coronel Borges. É, isso aí. Se esse Augusto de 80 encontrasse esse menino de 10 que ia para a praia sozinho, tinha um grupo de amigos, corria lá para Copacabana, ia para a escola e tudo isso, se um encontrasse o outro hoje, o que esse de 80 diria para o de 10? Continua. Faça bem porque vai dar certo. Deu certo, né, pai? É, deu certo. Minha vida deu certo. O senhor sempre foi muito do fazer, né? Sempre trabalhou enormemente, né? Eu me lembro que quando eu comecei a namorar a Graciele, ainda da década de 90 também, já tem uns dias, em 98, ela se impressionou muito com quanto o senhor trabalhava, né? Estava naquele momento em que o senhor estava olhando muito para o curso de engenharia na UFMT, entendendo de que maneira que aquele curso poderia ser alterado, poderia ser modernizado para preparar um engenheiro que saísse mais pronto da escola, né? E o senhor estava naquele trabalho de repensar a grade curricular, que, aliás, o senhor já tinha desenhado a grade curricular do curso quando da fundação. Um dos que fez a grade. Eu e outro colega de turma meu formamos junto, que era o Reniel Pouso Figueiras, né? E teve mais um ou outro que ajudou A também pensar o curso, a né? pensar o curso. Mas a Graciele se impressiona muito quando ela chega na família e vê o senhor que já tinha uma vida, né, de executivo, trabalhando numa empreiteira e também tinha já seus negócios e ainda à noite, de maneira voluntária, se dedicava a fazer alguma coisa que fizesse bem para os seus alunos, né? E isso chama muita atenção dela. E a outra coisa que chamava muita atenção também era como é que o senhor fazia isso de forma divertida, né? Como é que o senhor se divertia fazendo o que tinha que fazer, né? Acho que isso é uma coisa que também ele acompanha, né? Das coisas que mais me agrada é trabalhar. Trabalhar para mim não é sofrer. Ai, vou trabalhar. Trabalhar é muito bom. Você vê o que você está fazendo, você progride, você descobre coisas, né? Nem tudo na vida é inspiração. Muito é suor mesmo. Você tem que estar lá, ver, fazer, conferir É. e ver o que pode ser melhorado, sempre, sempre, sempre. Isso aí é divertido. É divertido o processo e é divertido o produto, é? É. Eu não me imagino até hoje, com 80 anos, ficar sem ter na minha agenda coisa nenhuma para fazer no dia seguinte. Eu vou arranjar um troço para botar ali nas linhas vazias. Eu gosto de fazer as coisas. Eu não gosto de um ócio Não criativo. não criativo, como chama aquele Domênico de Masi. Domênico de Máscio, o ócio criativo dele. E a gente consegue também, com coisas na hora que você precisa de um relaxamento, o ócio ajuda você imaginar coisas boas, se colocar num lugar agradável e tal. Você dá uma limpada nos seus discos, né? Eu passei muitos anos no começo da vida sem ter férias, né? Uns 5 anos. Depois eu comecei a ter uns intervalos e tal, para poder levar a família para divertir, mas sempre eu procurei nos finais de semana estar com a minha família mais à vontade, né? É. A gente brinca que a gente tem que muitas vezes desacelerar para não parar, né? Então perceber esses momentos, né? E essa fala do senhor sobre a importância do trabalho, do fazer, me remetem a dois autores que gosto, né? Um é o Weber, que ele fala
da ciência como vocação, né? Da ciência, do exercício da vocação como algo que nos liberta, né? E o outro que eu sei que o senhor gosta também da psicologia positiva, que é o Mihaly, né? Que traz esse conceito de flow, né? Que é esse ponto ótimo que a gente está, em que eu não estou nem tão sobrecarregado, mas também não estou subaproveitado, e ali a minha percepção do tempo passa a ser completamente diferente, né? O senhor sempre teve essa capacidade de entrar nesse estado de flow, né, pai? Eu me lembro do senhor projetando a Zugair Veículos. A gente estava num voo de Nova York, ainda um voo Transbrasil, né, de Nova York para São Paulo, e, e aí termina a refeição, o senhor pega o papelzinho que veio na bandejinha e vira, e aí começa a rabiscar e tal. E o desenho que tem lá, que aliás eu tinha ele guardado até pouco tempo atrás, ou tenho ainda, preciso revirar minhas coisas, não é muito diferente do que está lá, né? Hoje mudaram muito, que hoje é uma loja, comércio, são vários negócios lá. Mas eu projeto assim, eu crio a imagem e a planta horizontal junto. Eu vou fazendo um complementar o outro. É próprio de mim mesmo. Essa casa sua mesmo, né? Eu tenho uma folha de papel que ela está lá, do jeitinho que ela é. Do jeitinho que ela é. Pelo que, aliás, eu sou muito grato. Amo a minha casa, amo viver lá. Alegria. Pai, tem uma pergunta aqui do Léo, seu neto. Quais princípios e hábitos foram fundamentais para tornar a pessoa que o senhor é hoje? O senhor acha que, assim, tanto princípio como também hábitos que o senhor foi construindo ao longo do tempo? Eu tenho a rotina como uma coisa muito importante na vida. Uma rotina não engessada, mas uma rotina que te ajude a gerir a sua vida. E gerir a vida engloba todo o seu espectro, seja na parte de familiar, seja nos negócios, tudo. Você é um só, você tem uma base central que te apoia, que são seus conceitos de vida, né? A sua honestidade, a sua vontade de fazer, né? E, baseado nisso, eu estabeleço a minha rotina, né? E sempre dando para fazer. Não é uma coisa que me aperte demais, mas também não deixo frouxo. E ter princípios morais, né? Você tem que ter um princípio de a compaixão, ver o outro, né? Eu sempre tive essa atenção com as pessoas que me rodeiam, né? Então isso é importante na vida. Essa empatia, né, pai? Você tem que viver o presente, e o presente é a única coisa que você pode viver, é o presente, que o passado já está feito, bem ou mal está feito. E o futuro você não pode prever, mas você pode perseguir. Então você persegue já na sua agenda o futuro, né? Quer dizer, Persegue hoje, né? você cria um ambiente para essa planta crescer, que vai ser o futuro. O senhor sempre fez isso, né, pai? Sempre teve essa preocupação também, né? Uma preocupação de natureza financeira também, de pensar no hoje, mas pensar no amanhã também, né? A saúde também, né? De não fazer só o que eu quero hoje, né? De equilibrar esse... A saúde A gente, quando é jovem, acha que a gente é inabalável, inatingível, a gente acha tudo isso. Mas aí eu, com 28 anos, tive um infarto, subindo no prédio que eu estava fazendo aqui na Getúlio Vargas. E isso me assustou muito. Eu já tinha 28 anos, quer dizer, muito novo, e tive um perrengue danado. Fui salvo aí, levado para São Paulo e não precisei operar, porque os médicos na época que me atenderam e que depois, 40 anos depois, vieram me operar,
E eles me estabeleceram padrões para me seguir, para que continuasse vivo e sustentável. Ativo, né, pai? Ativo, é. Então eu comecei a andar um mês depois de toda a ocorrência e continuo andando até hoje, quer dizer, são 52 anos, né? Internalizou isso, né, como algo que deveria ser feito. E faço com prazer. Eu não uso música no ouvido para caminhar, eu vejo os sons, escuto amigos que às vezes estão juntos, né? Troco ideias, brinco muito. Tenho uma facilidade danada para criar coisas engraçadas, então às vezes eu até viro boa companhia. Não tenho dúvida, não tenho dúvida. Pai, e nessa linha, o senhor trouxe já um evento que marcou de maneira fundamental a sua vida. Quais foram outras decisões ou eventos que marcaram a sua vida? Bom, Aqui tem até, vou lhe ajudar, viu? Aqui tem até uma pergunta do Enzo, ele gosta de ouvir a história de como é que foi a vinda do senhor para Cuiabá. nos 2 últimos anos da escola, eu trabalhei na Christian Nielsen, uma firma dinamarquesa que só tinham 2 brasileiros lá dentro da parte do escritório central. Era eu e um outro colega. Quer dizer, o colega já era formado, eu era estagiário. E eles gostaram muito de mim, né? Lá eu sempre fui muito bem atendido quando tinha algum intervalo na saída, porque eles são muito rígidos, Os dinamarqueses. dinamarqueses. Até o lanche, passa uma pessoa antes, pergunta, mostra uma coisinha, o que o senhor quer disso aqui? Eles vêm trazer na sua mesa que é para você não levantar. Entendeu? E outra, toda a equipe técnica tem um chefão sentado lá na frente que acompanha todo mundo. Você fica levantando e tal, não é bom. Naquela oportunidade, né? Já tem uns dias isso, né? Isso lá hoje deve ter mudado. Mas era aquela história da hierarquia verticalizada, é assim que se geria a coisa. Mas eu trabalhei lá todo esse tempo e aí quando eu me formei, eles me ofereceram um salário bem acima do que era o padrão na época, para mim continuar lá e me prometendo que de lá eu seria enviado para Copenhague e tudo isso, né? E uma coisa que eu preciso dizer é que toda a teoria de estrutura na época era dinamarquesa. Todos os grandes autores eram dinamarqueses. E mais engraçado, eram funcionários da empresa. Olha que legal. Então eu aprendi muito de estrutura fazendo, antes de ter aprendido na escola, inclusive. Essa é a beleza do estágio, né? Então, bem, aí a família, meus pais já tinham entronizado isso, que eu ia, pensava que estavam felizes. Mas aí, o que acontece? O meu futuro sogro, que era cuiabano, parente da minha mãe, ele não tinha filhos, só filhas, e era empresário aqui em Cuiabá e queria que eu viesse. Ele morou com meus tios, fez faculdade junto com meus tios, era muito próximo e tal. Que eu viesse para cá e tal, ele gostava muito de mim, me via chegando na casa dele visitar a filha de terno, já de noite e tal. E ele gostou de mim muito. E gostou a vida inteira, e eu dele também. Bem, aí eu comecei a pensar nisso. Aqui eu seria um cara que ia cuidar da minha vida, fazer minhas coisas próprias, né? E o meu pai até achou interessante. A minha mãe, não. Ela queria aquela coisa mais estável, de eu ter um emprego de uma multinacional enorme, né? Mas eu pensei e resolvi vir para Cuiabá. E foi um choque, né? Porque Cuiabá, na época, era terrível. A energia não era firme,
faltava muito. Não tinha água tratada, não tinha televisão ainda aqui. Estavam montando, o Zaran estava montando. Eu até tive com eles várias vezes, porque nós fomos vizinhos quando... Lá em Campo Grande, Lá né? em Campo Grande, eu conheço ele desde pequeno. Conheci ele desde pequeno. Olha, eu sei que eu vim para cá e fiz certo. Deu certo. Vim para cá, logo em seguida veio um consórcio, a Step Transcom, que estava viabilizando o asfaltamento da 163 e da 364? 364.